Olá, boa noite a todos. Vamos estar dando início a mais uma live. Hoje a gente está com um tema chamado Cultura do Silêncio, porque é difícil falar sobre suicídio. Mas hoje vamos estar com uma convidada chamada Davilane, minha psicóloga, minha amiga. Estou chamando ela aqui. Quem vai estar conosco também nessa noite, Rosana Guedes, minha querida, que trabalha conosco aqui no Bem Viver. Vai estar participando dessa live também, que é um tema bem interessante, gente. O suicídio ele é frequentemente cercado de preconceito. Isso. E leva a evitar o assunto. Mas hoje a gente vai estar falando aqui nessa live, eu creio que vai acrescentar muito na sua vida. Cadê? Cadê? Rosana? Está chamando aqui a Rosana. Rosana Guedes. E Davilane. Vai estar aqui com a Olá. Rosana está aqui conosco? Quem está aqui conosco? Rosana? Boa noite. Davilane. Tudo bem, gente? Estão ouvindo bem aí, meninas? Estou ouvindo bem. Estão ouvindo bem, Davilane? Estou Rosana ouvindo está aqui com bem. a gente, Rosana? A Rosana não está aparecendo aqui. Ela não entrou ainda, estou aguardando ela aqui. Mas enquanto a Rosana vai entrando, então, vamos conversando, Davilane. Tudo bem com você, minha Bora? querida? Muito tempo, né? Que a Tudo gente não bem. se vê, meu amor. Muito, Só aqui pra gente se ver muito mais um tempo. pouquinho, né? Eu não estou te vendo. Não? Tá me vendo agora? Vê? Não, Não? não. Tô vendo a Rosana aqui. Rosana, meu bem, tá me vendo, Rosana, direitinho? Tudo bom? Boa noite. Rosana, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Estamos tendo alguns problemas aqui, mas vai se ajustar, é assim mesmo. Ao vivo é assim, né, gente? Acontece. Davilane já tá conseguindo me ver, Davilane? Não. É. Tá, tem acontecido hoje. Na live à tarde também aconteceu a mesma coisa. As meninas não estavam conseguindo me ver. Rosana? Oi, oi. Me ouvem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E vocês, estão me Então tá ouvindo? bom. Sim, tá um pouquinho baixo, Rosana. Tá um pouquinho baixinho. Eu Oi? não vejo nenhuma das duas. Nós É, estamos te vendo. Davilane, tá acontecendo isso. Não sei por quê. Isso não é a primeira vez, não. Mas aqui eu tô vendo vocês bem, ó. Meninas, aqui, dá uma olhada, ó. Outra parede, tá vendo? Aqui aparece todo mundo, ó. Tá? Então vamos Ok. falando, mas tá aparecendo. A gente não tá se vendo aí. Eu tô vendo vocês duas, mas tá todo mundo aqui. Então vamos iniciar nossa live dessa noite? Vamos? Então, nosso tema de hoje, cultura do silêncio. Porque é difícil falar sobre suicídio, né, gente? O tema promete nessa noite. Mas antes da gente começar a nossa live, eu queria que você se apresentasse, Davilane, pra gente nessa noite. Falhou para Davilane? mim, Ju. Eu queria que você se apresentasse para a gente. Para quem não te conhece, qual o seu nome, para que você fale um pouquinho mais sobre você, onde eles te encontram. Fala para mim aí, Davilane. Boa noite, eu sou da Vilaine. Eu sou recém-formada em psicologia, né? Pela Uniabio, Centro Universitário. Me formei agora em
agosto. Gosto muito de trabalhar com casais, com família, com mulheres. Sobretudo, estou descobrindo agora que trabalhar com crianças também é uma maravilha, né? Vocês me encontram na rede social, da Vilaine Oliveira. Nem é difícil. Botou lá, aparece rápido. Gosto de trabalhar me sinto uma devedora de movimentos sociais, né? E é isso. É isso? É só isso tudo, né, Davi? É isso tudo. É E só a minha isso querida tudo. Aí a gente vai. Rosana Guedes, minha querida, Olá, se apresente para nós nessa noite. mais uma vez boa noite a todos. É um prazer poder estar com vocês aqui para falar de um tema, né, tão sério, tão importante e ao mesmo tempo tão delicado. Um prazer dividir aí esse momento com vocês duas e com todos aqueles que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo. Eu sou Rosana Guedes, sou psicóloga clínica, atuo na abordagem da terapia cognitiva comportamental, mas iniciei já há alguns anos aí, junto na época com a psicanálise, né, como psicanalista, depois fui para graduação em psicologia, e aí hoje estamos na abordagem da TCC. E atuo também no espaço terapêutico Bem Viver, na modalidade também online. Estamos aí ajudando, atendendo crianças, adolescentes, adultos, aqueles que precisam, né, do seu cuidado aí da saúde mental. Rosana, meu bem, eu ainda estou te ouvindo muito baixinho. Não sei como é que tá para as outras pessoas. Davilane, você está ouvindo ela bem, Davilane? Eu estou te ouvindo tão Tá baixo, baixo. Rosana. E eu Ah, já bem aumentei aqui. baixinho. Será que é o microfone, Rosana? Eu estou achando. Se não está tampado aí. Porque tá baixinho mesmo, muito baixinho. Para a gente poder dar início aqui, mas para Melhorou. poder as pessoas te ouvirem bem. Vê se está melhor. Aí Alguém está aqui baixo? entrou, o David, tá falando que está ouvindo a gente perfeitamente. Então, dá para a gente continuar, né? Se ele for estar ouvindo bem. Então, estou acreditando em você, hein? Meninas, é Embora. muito bom ter vocês aqui nessa noite, tá? Ainda mais com esse tema, né? Cultura do silêncio, porque é difícil falar sobre suicídio. É tão difícil a gente estar abordando esse tema de hoje em dia, né? Se falar sobre suicídio. Hoje em dia é dito assim, ó, melhor não falar, vai quem dá incentiva, né? Hoje a gente ouve muito no meio dos jovens falando, é melhor não falar sobre isso não, porque vai que acaba incentivando eles a fazerem isso e outras coisas mais, não é isso, Rosana? Mas eu queria começar com a Davilane. Queria falar com uma pergunta para você aqui nessa noite. Quais são os efeitos do silêncio em relação ao suicídio para aqueles que estão lutando com esses pensamentos, Davilane? Você me ouviu bem? Eu ouvi bem. Tá. A importância dessa desmistificação, né? É isso? Quais os efeitos do silêncio em relação ao suicídio para aqueles que estão lutando com esses pensamentos? O efeito do silêncio, assim, a gente pode começar trazendo assim, uma desmistificação que mexe muito comigo, né? É o silêncio ou é o medo? Ou o medo traz o silêncio, né? O que é, né? A gente precisa trabalhar com esses dois pontos para gente chegar no efeito. Uhum. E aí eu vejo quando você falou para mim sobre a desmistificação na educação, você Sim. fala para mim na educação familiar, é isso? Pode ser na educação familiar, pode ser na educação No âmbito escolar, familiar? pode ser em todos Porque os quando a âmbitos, gente, familiar, porque, escolar. porque quando a gente começa no âmbito familiar, que aliás é onde tudo começa,
né? E a gente fala abertamente sobre esse tema, né? É onde a gente reconhece o quê? Os sinais em cada membro. Porque quando a gente chega a falar, apesar de ser um assunto delicado, muito delicado, e reconheço que muitas pessoas não têm tanto acesso a essa informação para conseguir falar de forma aberta, né? De forma aberta, porém acolhedora, né? E com toda delicadeza, né? Então, assim, essa prevenção, falar sobre isso no âmbito familiar, ele previne e traz o reconhecimento de sinais e de alerta, né, de seus membros. Eu acho que reduz também assim, o estigma, né? Reduz esse estigma. Porque esse tema ele é muito envolto de um tabu. E aí Sim. eu trago um pouco sobre questões religiosas, sabe? Como que as pessoas, como que uma família, como que um membro da família vai trazer esse tema, né? Se já começa num lugar de pecado, num lugar de erro, nossa, de fraqueza, eu sou um fraco, estou né, indo contra todas as leis espirituais, só de pensar, porque o pensamento, ele é totalmente diferente da ideação, né? A gente, aquele que pensa, quem tem o pensamento suicida, ele está ali naquele lugar só de pensar, ele ainda não está idealizando, ele ainda não está no plano da ação, né? Então, só de pensar como que eu vou chegar e falar isso na minha família, e quando a gente fala de famílias religiosas, ainda mais, né? Porque aí entra a demonização desse tipo de pensamento, né? Então, essa desmistificação no âmbito familiar, de uma forma ampla e acolhedora, né, diminui um pouco esse tabu e impede que as pessoas, impede não, e faz com que o membro da família, ele busque essa ajuda, porque eu acho que precisa primeiro, né, ter essa ajuda dentro de casa, né? Sim. Que é onde tudo começa, né? Onde o nosso círculo social começa. Davilane, mas nem sempre, né? Só para as questões religiosas. Muitas vezes, né? Eu costumo atender muitos jovens, não só falando de jovem, no geral, mas eu estou falando muito aqui dos jovens nesse momento, porque eles falam assim: poxa, se eu falar para minha mãe que eu estou pensando em tal coisa, vai dizer que é frescura. Quem já ouviu isso aqui, gente? É frescura, que eu não tenho o que fazer, palhaçada. Se tivesse lavando uma louça, eu não estava falando essas besteiras. Sabe? Muitas vezes a gente acaba se deparando com esse tipo de fala. Para que Se falar? Se quando eu tivesse, falo, se me tivesse o que julgam. fazer, se Sabe? Fala que eu tivesse o que não fazer, né? está desocupado, que não trabalha, que isso, que aquilo. Como é que pode? Também até no caso da depressão, da ansiedade, isso é frescura. Pensamento suicida, depressão, ansiedade, isso é palhaçada. Então, eles acabam não se sentindo acolhidos da forma devida para poder estar compartilhando suas dores, suas dificuldades, né? Tanto no meio familiar quanto na escola, né? Às vezes eles têm vergonha de falar, de abrir ali o que está passando, o que está pensando, porque hoje é muita frescura. Agora virou moda, todo mundo se corta, todo mundo fala de suicídio. É o que eu percebo aqui na fala, né? Na conversa deles o tempo todo. Então, assim, não é fácil. Esse tema não é um tema fácil, porque as pessoas não se sentem à vontade de falar o que de fato elas estão sentindo, ao meu ver, tá, gente? Eu percebo que as pessoas têm dificuldade, porque tem sempre alguém julgando o que o outro E, sente, sabe? A gente tá muito com aquele papel, né? Julgando, nossa, como se o atuador fosse menor ou maior, e que frescura, que palhaçada. É isso que eu tenho percebido, assim. sim, ainda Eu está falo muito. envolto, Pode ainda está falar. envolta a questão do tabu. Porque, assim, a gente está vivendo aí
né, um aumento muito grande, tá tudo muito, tá tudo por causa da rede social, né? A impressão que dá é que estão todos muito bem informados. Se pode falar de tudo, se pode experimentar de tudo, né? A rede social, ela traz essa impressão, mas aí quando a gente volta para dentro de casa, que é onde tudo começa, no âmbito da família, que é onde os adolescentes eles falam que meus pais tratam isso como uma frescura, porque eu não tenho o que fazer, ou porque eu tenho tudo e eu não posso pensar, ter esse tipo de pensamento, né? Aí entra o que eu falei lá no começo, da informação que muitos, que parece ter uma grande gama de informação, né? E no final não se tem tanto, porque ainda há o silêncio, o medo, é tanto o medo daquele que vem trazer esse pensamento e o medo daquele que vai ouvir. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou falar sobre isso? Então, meu primeiro pensamento em falar é o quê? É uma frescura. Você é fresco, você não tem necessidade de estar sentindo isso, de ter esse tipo de pensamento. Você não tem necessidade de ter depressão, porque não se tem uma grande informação de que o pensamento suicida ele está ligado a questões de saúde mental. Sim, sim. Foi, Deadline? Rosana, minha querida, agora eu quero te ouvir um pouco, meu bem. Rosana, como a religião e as crenças culturais podem afetar como falamos sobre suicídio? Então, né, essa pergunta ela é muito interessante e está dentro do que vocês estão falando, justamente porque, né, a gente precisa entender o suicídio como um problema de saúde mental, como a Davilane falou aí muito bem. É, Quando se leva para a religião, né, isso hoje está até um pouco mais aberto, mais esclarecido, mas a gente entende que durante muito tempo, né, se espiritualizava tudo. Então, é importante observar, por exemplo, né, que é um problema de saúde que precisa de intervenção, tanto, né, de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, para poder ajudar da forma correta. A gente precisa, assim, ampliar o olhar sobre isso, porque já atendi muitos casos onde a pessoa, além de vir, por exemplo, com uma depressão, ainda vinha com um peso, né, vindo da igreja, porque foi falado que era demônio, foi falado que não tinha fé, foi falado que estava em pecado. Então, assim, a gente precisa ampliar o olhar. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim como a gente adoece o corpo, a alma também adoece. Né? Assim, a gente Sim. precisa buscar tratar da forma correta. O corpo, geralmente, quando adoece, quando a pessoa tem, por exemplo, uma pressão alta, não se tem problema em buscar um cardiologista, né, em tomar medicação, mas quando vem desse fundo emocional, mental, ainda há uma resistência muito grande. Né? Ainda há crenças aí que muitas das vezes atrapalham o tratamento correto. E aí vem esse estigma, né? Vem a vergonha. Muitas pessoas nem sequer pedem ajuda pela vergonha de falar, por exemplo, que está com uma depressão. Então, assim, a gente precisa ampliar o olhar sobre isso, saber que assim como o corpo adoece, a alma também adoece. Mas assim também como há remédio para o corpo, também há remédio, há tratamento para a alma, né? Para as emoções, para a mente. Então, quanto mais esclarecido isso for, menos crenças distorcidas, né? Menos tabus se tem aí no nosso meio de forma geral. Sim, sim. Muito boa a sua fala, Rosana. Gostei muito, porque eu, na semana passada, eu ouvi uma pessoa falar comigo, né? Me pedir, por isso que eu até coloquei essa pergunta aqui, porque ela falou para o seu esposo que estava
passando, né? Tendo esses pensamentos, com dificuldades, se sentindo depressiva, e a resposta que ela teve foi: você não tem fé, não? Você não acredita em Deus, não? E dependendo, assim, da situação, né, gente? Porque há situações adversas que acontecem na nossa vida. E dependendo da situação, o impacto emocional é muito forte. E aí, independente do que a gente crê, se a gente crê em Deus ou não, que no fato é para quem crê, não minimiza a nossa dor naquele momento, do impacto do ocorrido na nossa vida. Né? Por mais que a gente creia que Deus ele pode curar, sarar, transformar, e é uma verdade, mas há momentos na nossa vida que a gente não consegue lidar com tantas demandas de dores, de enfrentamento difícil, e as pessoas não conseguem entender isso, que não é só sobre fé, mas é sobre você, sobre mesmo as dores que você está enfrentando, que você está passando pelo momento difícil, e o outro não consegue simplesmente estender a mão ali, né? Olha, eu tô aqui, vou te ajudar, calma, né? Vou te levar aos lugares que você precisa estar para que você saia dessa situação. Simplesmente dizer, eu tô aqui do seu lado, eu te ajudo, né? É o que todo mundo quer ouvir nesse momento, gente. É alguém estendendo a mão e falar, eu tô aqui, eu te ajudo. Sabe? Fazendo esse papel. E muitas vezes, aqueles que estão mais próximos da gente é o que dizem palavras contrárias, às vezes, né? Essa rede, que era para ter uma rede de apoio, para estar nos apoiando, nos ajudando, acaba falhando nesse momento tão importante da nossa vida, numa debilidade tão grande, e a gente acaba não encontrando. É isso, meninas? Concordam? É isso? Então, Super, Davilane, super concordo. concorda, Davilane? Como podemos incentivar mais pessoas a contar suas experiências relacionadas ao suicídio, Davilane? Como é que a gente pode estar incentivando essas pessoas? Ju, eu não coloco o pensamento suicida, ou a ideação, o campo da ação, como experiência. Eu modificaria um pouquinho. Porque a experiência é aquilo que a gente quer viver, é aquilo que a gente quer experimentar. E viver isso é como que se fosse uma condição imposta sobre as adversidades de que eu não estou dando conta, né? Mas aí, levando, né, para outra, trazendo uma explicação um pouco melhor sobre, eu acho que o ponto de vista para ter esse incentivo, né, é exatamente abordar o tema como um problema de saúde mental, como já foi dito, né? Abordar esse tema como quem tem um problema de saúde mental, né? E não como uma fraqueza, como uma falha, como um pecado, como uma pessoa que não sabe dar conta de nada, né? Como se fosse uma bobeira. É bobeira, você tem tudo, você não precisa estar nesse lugar. Então, quando a gente aborda esse tema com quem, por esse momento complexo, né, da vida, e conseguiu, de alguma forma, buscar um tratamento, e aí a gente também precisa desmistificar que algumas pessoas têm esse poder de resiliência, mas, né, a gente está aqui para incentivar a procura de profissionais especializados, né, na área de saúde mental. Então é isso, assim, eu trago para incentivar essas pessoas dessa forma, sabe? Que, assim, é possível, né, estar em lugares onde ele é acolhido, onde a escuta, ela é uma escuta afetiva, acolhedora, de confiança. Aí já foi dito também, né, da questão da gente ter um olhar de não julgar aquela pessoa que está trazendo ali o fato dele ter vivido isso, dele ter passado por esse momento, né? Oferecer um espaço seguro, né? Quando a gente está num espaço seguro, a gente consegue falar abertamente sobre questões que nos trazem, de certa forma, vergonha,
né? Porque ainda é tratado, as pessoas ainda que passaram por isso, têm isso como vergonhoso, né? E isso, uma comunicação responsável da mídia também, né? Não só imposto aos profissionais de saúde, aos familiares, né? Mas assim, uma comunicação responsável da mídia, como a gente está fazendo aqui, né? Levando uma informação com mais responsabilidade, né? E com todo o cuidado para não ir para um lugar onde, ao invés da gente ajudar a pessoa, ajudar outros, ela se recua, se recusa, né? E entra por um lugar de, não, tenho vergonha, não vou falar. E é isso, muitas Sim. pessoas precisam ouvir como é, como saiu daquele lugar, como foi que buscou ajuda, a quem recorreu, entendeu? Sim, isso é muito importante, né? A gente compartilhar experiências, né? Para que outros também tenham coragem, porque até mesmo de falar, gente, porque pessoas têm tirado a sua vida. Essa é a questão. Por não simplesmente falar desse pensamento, por não estar encontrando uma saída, né? Isso na sua mente, ele não está encontrando uma saída, e a saída para essa dor, tanto que ele está sentindo, é perder a vida, né? Para diminuir uma dor tão grande e tirando a própria vida. Então, o caso é falar. Outro dia eu estava até acho que foi comentando com a Rosana lá no Bem Viver, não lembro, que uma das questões que tem me chamado a atenção também, da Vilane, é sobre os homens, né? Às vezes a gente fala, poxa, o homem ele tem, não fala do que está passando, das suas dificuldades, e quando a gente percebe, foi lá e tirou a sua vida. Eu vi, se eu não me engano, acho que foi um lutador, não lembro se foi de boxe, no Instagram, fazendo esse comentário. E aquilo me chamou muita atenção. Ele falou, poxa, por que que ele não me falou o que ele estava pensando? E eu percebo que os homens também têm dificuldade, né? De falar, olha, gente, eu estou passando por esse momento difícil, eu estou com dificuldade, não estou achando uma saída, alguém, por favor, por onde que eu começo? Para onde que eu vou? Porque às vezes a gente sabe, não, tem que procurar um psicólogo, no caso, de repente, um psiquiatra, mas a pessoa está numa situação tão difícil que precisa de alguém, sabe? De confiar alguém na sua fala, os seus pensamentos, para que alguém fale, cara, estou aqui do seu lado, como eu disse antes, vou te ajudar, calma, vamos por aqui, vamos marcar uma consulta, né? Não vai ser bem assim, calma, eu vou te ajudar, para tu ter uma saída, né? Calma. E isso é muito difícil, eu percebo que as coisas estão ficando tão, chegando numa proporção muito grande, por causa da vergonha, não sei, né? Pelo fato, não sei o que sente, de como é que vai falar, o que as pessoas vão achar, ainda mais na postura do homem. Ô, Rosana, isso é que me fala, Rosana, você que também atende, né, homens, mulheres, o que você percebe dessa questão também do masculino? Você concorda, Rosana, que os homens têm uma dificuldade de falar, de pedir ajuda, Rosana? Tem, assim, realmente. Existem as exceções, né? Mas a gente sabe que, via de regra, há uma dificuldade muito grande. O homem, por si só, ele já tem um lado mais racional do que a mulher. A mulher é muito mais emotiva, e aí isso facilita também para que ela busque mais ajuda. Então, esse lado racional, às vezes, até para lidar com algumas questões, para o homem acaba sendo mais fácil. Mas sofrimentos intensos, momentos difíceis, estar muito daqueles momentos de exaustão, onde uma ajuda seria importante, precisa ser reconhecido. E às vezes o homem ele tem essa dificuldade. Aprende, né, que o homem não chora, que o homem não pode demonstrar fraqueza. Então, são vários também que eles carregam que acabam dificultando. Então, é algo para romper, para que eles também possam se abrir para esse momento, buscar ajuda, porque o índice de suicídio entre os homens também ele é alto, né? E geralmente são aquelas tentativas que são, a gente chama aí, né, que são eficazes. As mulheres, elas tentam mais, mas elas conseguem menos. E o homem, quando tenta, geralmente ele É, busca ajuda, né? Aprenda a pedir ajuda, é muito importante. Ninguém é de ferro,
erro, nós somos humanos e, né, na Sim, nossa humanidade, muitas das vezes nós adoecemos. Então, tanto homem quanto mulher, é importante sim. rasgar essa dificuldade e realmente buscar ajuda, porque o tratamento, ele é muito eficaz, ele reduz muito o índice de suicídio. Existem aí pesquisas que apontam que, assim, a maior parte do suicídio, ele advém de um transtorno mental. E transtorno mental tem tratamento. Então, se cuidasse do transtorno, não chegaria a esse ponto, né? Então, por isso a É importância que isso. a gente bate na tecla de buscar ajuda. E o homem também tem depressão, o homem também tem transtornos aí diversos. Então, assim, a gente precisa quebrar esses tabus, essas dificuldades, essas crenças limitantes aí, e realmente por caminho da saúde. Gostei muito, Rosana. É isso, é sobre isso mesmo. Já tem alguns estigmas aí, né, do homem, né? Do homem ser forte, né? O mais racional. Então, falar do que está sofrendo, do que está sentindo, vai mostrar fraqueza, tudo isso. Muito boa a sua fala, Rosana. Mas, Rosana, quais são os mitos que cercam os profissionais da saúde mental em relação ao tratamento de pessoas com pensamentos suicidas? Achei interessante essa pergunta porque vai falar da gente, né? Uhum. Profissionais aí da saúde mental, os mitos que nos cercam. E aí, assim, o primeiro deles vai justamente falar da nossa temática, que é não falar sobre o suicídio, achando que o risco aumenta. Então, assim, a gente cada vez mais, né, pesquisas apontam que o falar, ele é curativo. Quando, né, você fala, você se escuta, você tem a possibilidade de se ouvir e, né, ajustar aí aquilo que está disfuncional. Então, o profissional, ele também ele precisa perder o medo de perguntar. Tem profissionais que têm a dificuldade de pensar, você tem ideação suicida, você já tentou? Então, assim, isso está dentro da anamnese, né, daquele momento da entrevista que, dependendo do que ele traz, é muito importante essa pergunta, porque justamente já vai aí abrir caminhos para onde você vai andar com esse paciente. Então, a gente também precisa romper o medo do falar no consultório, né? Um outro mito que eu trouxe também do profissional de saúde não se colocar, né, não colocarem o profissional, na verdade, como responsável quando acontece aí o suicídio. A gente sabe que nós temos uma missão, nós temos um trabalho, fazemos o nosso melhor, mas responsabilizar o profissional, seja o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, né, quando acontece esse tipo de situação, é, também precisa, sabe, ser pensado e ser desmistificado, porque acaba que cada um é responsável pelas suas ações. A gente dá o nosso melhor, mas como é que o outro está recebendo, né? Como é que está o nível de adoecimento? Então, isso também é um mito que a gente precisa pensar. E o terceiro que eu separei é justamente do profissional de saúde também não se colocar como o salvador, sabe? Aquele de pegar para si a responsabilidade de curar o outro, né? De trazer para ele a Uhum. solução dos problemas. A gente precisa ter também esse cuidado aí, porque nós também não temos esse poder, vamos dizer assim. Nós ajudamos, eu gosto de falar que a gente traz luz para o caminho, mas quem vai andar é a pessoa, né? Assim, o paciente ele é muito responsável dentro daquilo que ele busca a nível de tratamento. Eu falo que existe aí uma parcela de cada um, né, sendo responsável. Tem a parte que cabe ao terapeuta e tem a parte que cabe ao paciente. Então, ter o cuidado também para esse profissional não se colocar nessa responsabilidade sobre o outro, né, no nível de contra-transferir, como a gente chama aí na psicanálise, né, Sim, de trazer para si sentimentos do outro e ser atravessado por situações que a gente precisa se resguardar. Então, isso é são os muito mitos que eu trouxe para importante mesmo. a gente pensar. Muito boa a sua fala, gostei. Isso é muito importante, Rosana, o que você falou. Importantíssimo nessa questão aí do Salvador. Isso pode acontecer, mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo, de verdade. Gavilane, minha querida,
Como as campanhas de conscientização podem ajudar a reduzir o estigma em torno do suicídio? É engraçado que uma pergunta interliga uma a outra, né? Não tem para onde correr de jeito nenhum. Mas eu acho que a forma de ajudar a reduzir, né, as campanhas, acho que é trazendo uma informação mais clara e acessível, principalmente acessível, né? Até porque, assim, muitas pessoas compreendem que o suicídio, as pessoas, na verdade, não compreendem que o suicídio está correlacionado ao que a gente já falou, né, que é questões de saúde mental. Então, entendendo que existe um caminho, né, como a gente pode dizer assim, que é um caminho, como, né, a depressão, questões de transtorno bipolar, como a nossa amiga falou, ansiedade, isso tudo leva ao pensamento suicida. Então, assim, a gente tendo uma campanha que traz de uma forma bem clara, bem acessível, as questões subjacentes que estão em volta, né, desse tema, que estão em volta do suicídio, eu acho que ajuda bastante, sabe, nessa desmistificação, nesse estigma que está em volta desse tema, né, como um tabu muito grande. Eu acho que é por aí, sabe, mostrando que não é questões de fraqueza, que não é pecado, que não é porque não deu certo na vida, né? Questões mais profundas ainda. Eu acho que a campanha precisa trabalhar mais isso, né? O que está em volta do pensamento suicida, que é a questão da saúde mental. E o que você pensa, Davilane, falando de campanha? É muito importante as campanhas, lógico, gente, que esse mês, né, voltado para essa campanha, o mês de setembro, mas vocês acham que só o mês de setembro era para se falar sobre isso? O que você pensa a respeito disso, Davilane? Por exemplo, se tratando de conscientização, né, para poder a gente estar reduzindo esse estigma, você acha que seria o ideal, somente em setembro, a gente estar falando sobre esse tema, né, estar falando sobre tudo isso? Como é que você vê isso? Não, não é o ideal, não é o ideal, não é o suficiente lembrar disso só no mês de setembro, né? Uhum. Não acho que é. Dificilmente eu participo até de compartilhamentos, porque eu vejo muito a campanha falando de como o indivíduo que tem esses pensamentos deve agir. E é bacana, né? Muito bacana. Mas esquecem de dar uma psicoeducação para quem está em volta desse indivíduo. Para quem, né, como a gente começou a falar, da família, a escola, um trabalho mais profundo, trabalhar com esse tema de forma mais profunda nas empresas, sabe? Então, eu acho que a campanha só no mês de setembro não dá o impacto que precisa, sabe? Não chega da forma que precisa. É muita informação de uma vez só e às vezes de forma um pouco rasa, Sim. diante da complexidade que é esse assunto e que as pessoas não esperam só o mês de setembro para ter esse pensamento. As pessoas não esperam receber ajuda só no mês de setembro. É de janeiro a janeiro, né? É de janeiro a janeiro. A gente tem que estar nessa batida de janeiro a janeiro. As empresas precisam
entrar com uma campanha forte de trabalhos em grupo, de terapia em grupo, né? A rede social também, nós, enquanto profissionais, né? Não deixar para falar desse tema apenas em setembro, eu acho que é por aí. Entendo, entendo. Rosana, como lidar com o sentimento de culpa ou vergonha que podem surgir após uma conversa sobre suicídio, Rosana? Como a pessoa pode lidar com essa culpa, né? Esse sentimento de vergonha, depois de ter falado, conversado sobre isso, e agora vem esse sentimento. Como ela pode lidar com isso? Sim. O sentimento, geralmente, ele advém de um pensamento. Uhum. Então, assim, ele precisa analisar por que como ele interpreta essa situação. É muito importante, como já foi falado, né, pela Davilane, quebrar esse estigma sobre a saúde mental. A gente precisa, assim, cada vez mais, vamos dizer assim, normalizar falar sobre a saúde mental, falar sobre o adoecimento psíquico, né, emocional, para que essa dificuldade de fala ela vá sendo desconstruída. Então, assim, o sentimento, dentro da TCC, a gente traz muito essa tríade, né? O pensamento gera o sentimento que vai gerar comportamento. Então, assim, a partir do momento que gerou vergonha, né, que gerou a culpa, é importante fazer uma análise e buscar por que ele se sentiu assim, né? Como é a interpretação, como é que interpreta esse ato de conseguir se abrir, de conseguir, por exemplo, reconhecer uma fraqueza, se sentiu diminuído, né? Ficou com medo de ser mal interpretado. Então, assim, isso requer uma autoanálise para poder ver o que está por trás desse sentimento. Que esse sentimento, né? Por que ele foi despertado? Porque, assim, uma vez que a gente bate nessa tecla, né? Se precisar, busque ajuda, fale, né? Busque alguém para se abrir. E isso, após ser feito, gerar um sentimento pesado, os sentimentos eles falam, né? Eles trazem aí uma informação. Então, precisa realmente processar e buscar a visão correta, né? Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? É um sinal de força, é um sinal de reconhecer que assim, a gente precisa um do outro e a gente não vai dar conta de tudo. Então, é Não. importante, quando esse sentimento surgir, buscar encontrar o motivo dele ter aparecido e, a partir disso, buscar uma elaboração, né, uma interpretação correta. E aí, mais uma vez, de repente, levar para terapia, buscar conversar com alguém, se autoanalisar, né, buscar, por exemplo, entender essa motivação desse sentimento, por que ele aconteceu, para que isso também venha ser diluído. Vou te falar que assim, as emoções elas estão aí por um motivo, né? Elas são uma resposta a algo que nos veio, né, e que nos afeta. E que muitas das vezes é necessário, muitas das vezes falam algo que a gente carrega. Então, nesse momento, buscar entender, buscar fazer essa análise mais aprofundada para poder diluir essa vergonha, né, esse estigma, esse sentimento aí, muitas das vezes, de se sentir impotente ou fraco, isso precisa realmente acontecer, né, e saber que ninguém é de ferro, né? Homem de ferro só no cinema. É Vida real isso é mesmo. carne e, e carne É dói. verdade. Elaine, querida, que recursos estão Uma travada. disponíveis para pessoas que estão lutando com pensamento suicida, Desilane? Quais os recursos Ju, que as pessoas falhou. podem encontrar? Estão passando por esses pensamentos aí. Ju, desculpa, falhou. Tá. Que Travou um recursos pouquinho. estão disponíveis para pessoas que estão lutando com pensamento suicida? Quais os meios, quais os recursos que essas pessoas podem encontrar, né, para ter essa ajuda? Tem alguns recursos disponíveis, né? Tem as linhas de apoio, prevenção ao suicídio, que é Centro de Valorização da Vida, né? Tem, que CVV. aí pode ser isso,
CVV, que aí tem o número que pode ligar, que é o 188. Tem as linhas que são linhas internacionais. Separei aqui, vou citar pelo menos três, né? Que tem as linhas internacionais, que é de prevenção ao suicídio também, que é para pessoas que estão fora do Brasil, né? Há serviços como que ajudam, né? O número é 1-800-273, né? Serviços de emergência, é sempre bom, né? Deixar claro que tem também os serviços de emergência, que é o SAMU, que você pode ligar para o 192, né? Ou, que é para quem está fora, é o 911. Hospitais de clínicas psiquiátricas, profissionais de saúde mental, como psicólogos, né? Que faz terapias e, né, especializadas. Aí eu vou dar aquela puxadinha, né, para mim, para a amiga aí que tem, né, a terapia cognitivo comportamental, ela tem sido assim bastante eficaz na prevenção, né? A gente tem visto essa crescente, né? Então é esse, assim, mais ou menos assim o mínimo que eu coloquei, mas tem, né, bastante, inclusive se colocar na internet, vai ver que tem muitos outros acessos, né, de recursos, né, para acessos para se recorrer. Uhum. Sim, sim. É isso mesmo, Evelane. Muito boa a sua fala. Rosana, eu quero te escutar para a gente poder ir caminhando aqui para o final, Rosana. Como podemos criar um ambiente mais seguro e acolhedor para discutir saúde mental e suicídio? Como é que a gente cria esse ambiente acolhedor, Rosana? Resume no que a gente vem falando, né? Que é justamente reduzir o estigma. Quanto mais fácil se abordar sobre esse tema, é mais fácil acolher, mais fácil ter um ambiente aí propício para falar sobre essa temática que não é fácil mesmo, né? Gera dor, vai falar de algo que é por fim, né? Então, assim, a gente busca justamente evitar com que isso aconteça. E para isso é importante ter ambientes para se falar sobre essa temática, ambiente de escola, né? Eu acho muito legal as escolas estarem abrindo cada vez mais levando essa do Setembro Amarelo para os jovens, para as crianças. Criança também adoece. Então, assim, é muito importante a gente ampliar o olhar. A saúde mental, ela é um direito também de todos, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente vive num país aí onde o acesso não é fácil, é bem complicado, né? Acesso a psiquiatra, psicólogos. Então, assim, que sejam feitas aí políticas públicas voltadas para a saúde mental, onde se abra mais espaço, mais oportunidades. A gente vive num país aí, muitas dificuldades. E a gente sabe que o sofrimento, ele adoece. Então, assim, o olhar para a saúde mental, ele precisa ser ampliado. Ele precisa realmente ser valorizado, porque isso vai falar não só da saúde mental, mas da saúde física, vai falar do bem-estar, né, emocional, vai falar de bem-estar entre relacionamentos. Isso acaba reduzindo o custo em tantas outras áreas, né, prejuízo em tantas outras áreas. Então, é importante cada vez mais a gente reconhecer essa importância. Uma importância como essa, de trazer uma live também, né, aqui no Espaço Terapêutico BV, para falar sobre o Setembro Amarelo, sobre esses estigmas, sobre essa cultura do silêncio. Então, é realmente aproveitar as oportunidades para que traga conscientização, né? Quanto mais a gente entende sobre algo, melhor a gente lida com esse algo. Então, quando você cria já essa facilidade do acesso à fala, isso faz com que fique muito mais fácil trazer, né, uma abertura sobre esse tema e levar conhecimento, levar informação. Às vezes a pessoa não sabe nem, né, por onde começar. Para a gente é fácil falar sobre isso, apontar o caminho, mas tem pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? E aí, até mesmo para identificar uma depressão é difícil, né? Acha que é daquele jeito mesmo, que a vida é aquilo ali. Então, é o conhecimento que
mostra caminho. Então, eu acredito que se resume muito dentro desse, né, dessa fala que a gente vem falando, que é realmente é, diminuir esse estigma de trazer a saúde mental como prioridade e falar da importância que é de ter esse cuidado. E, Rosana, e também assim, é importante, né, que a sociedade, um todo, né, gente, tenha empatia com essa questão, com essa demanda, porque a gente vê a problemática num todo, né? Que as pessoas se compadeçam, né? Tenham empatia com o outro que esteja passando por situações difíceis e que estenda a mão, que foi aquilo que eu disse no início. Que se coloque ali naquele lugar, né? Que estenda a mão, como pode estar ajudando, transformar esse ambiente acolhedor, acho que começa por aí, né? A gente sendo essa rede de apoio, porque quem está mais próximo. Porque até essa pessoa chegar até os profissionais, ele está mais próximo de quem? E que se essas pessoas que estejam mais próximas tenham essa empatia, esse cuidado, né? Estar atento às dificuldades, às falas, se a pessoa falar alguma coisa, se a pessoa está demonstrando algumas situações diferentes, que a pessoa fique atenta àquilo dali também. Porque eu percebo, né, sabe, palhaçada, que não é palhaçada, isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. Davilane, minha querida, você quer fazer suas considerações finais, Davilane? Para a gente caminhar aqui para o final da nossa live, nessa noite. Deixa aqui. Para a gente terminar fazendo toda essa junção, dentro de uma pergunta que foi feita, né, os efeitos do silêncio em relação ao suicídio, né, para aqueles que lutam contra os pensamentos suicidas. Né, o efeito desse silêncio, ele traz culpa e vergonha, né? Ou seja, quando o suicídio ele é tratado, né, como tabu, quem enfrenta esses tipos de pensamento pode internalizar a ideia de que há algo de errado com ele. Então, a, a, a minha última fala é: não, não se, não se recluse, sabe? Não se silencie, mesmo que às vezes dentro de casa, né, como as que muitos adolescentes enfrentam, né, palavras muito duras quando vai levar isso para os pais, mas procure um lugar sabe, de confiança, de acolhimento, de afeto, muito afeto, né? Porque o silêncio ele só tende a agravar os sintomas, né? Só tende a agravar o sintoma. Então, assim, romper o silêncio, ele, ele é algo assim muito essencial para oferecer e para receber também, né, um acolhimento, né, e a partir disso entender que vai ter uma rede de apoio para ajudá-lo a passar por esse momento, para transformar, para ressignificar todo esse pensamento, entendeu? Então, assim, o silêncio, ele não ajuda, ele só agrava, né? É por aí, é isso aí mesmo. Rosana, minha querida, suas considerações finais, Rosana. Como eu falei no início, né, é um tema bem delicado, mas muito pertinente e importante, porque a gente vê que os índices eles aumentam a cada ano, né? A gente ouve muitas histórias, então assim, e tem tratamento, sabe? Eu quero bater nessa tecla. O suicídio ele pode ser evitado. Então, assim, a gente precisa aumentar a esperança, né? Saber que existem outras possibilidades, pode existir outros caminhos, mas para isso a gente precisa pedir ajuda, precisa falar, né? Então, assim, realmente quebrar esse estigma, essa dificuldade de falar sobre o suicídio, de falar sobre uma ideação suicida, de fortalecer redes de apoio, né? Já falado aqui dos canais também que se pode buscar ajuda. A gente precisa entender
que uma crise suicida ela tem um tempo, né, de pico. Então, esperar, muitas das vezes, assim, né, através de uma conversa, de uma ligação, pode fazer com que aquela crise se amenize e aquela ideação ela passe. Então, assim, reconhecer um adoecimento, como falamos, né, um adoecimento que leva, em muitos dos casos, a essa ação. Então, se você está doente, você precisa tratar, precisa reconhecer, né, e buscar ajuda. Então, é, ter essa consciência ajuda muito para que você realmente, né, a pessoa que passe por isso saiba o que fazer. Então, tem tratamento, tem ajuda, tem canais, tem recursos. É muito importante a gente cuidar do nosso bem mais precioso, saúde, né? Saúde mental também, principalmente, porque eu falo, né, que a nossa mente não está legal, afeta tudo. E para isso, sozinho é muito difícil. Então, se você percebe que tem dificuldade, que sozinho não está conseguindo superar, passar por determinada situação, existe recurso. Então, não abra mão, né, não do seu bem mais precioso, que é a sua vida, e, né, busque ajuda, fale, quebre aí as crenças, as dificuldades e, né, tem um futuro intacto aí, né? Pode ser brilhante, pode ser uma vida com propósito. A gente fala que a vida ela não é linear, né? Ela é cheia de altos e baixos. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente vai passar por esses momentos, momentos bons, momentos mais difíceis. E nesses momentos difíceis, a gente precisa buscar a resiliência necessária para passar por eles. E é possível desenvolver, né? A gente aprende, a gente desenvolve e a gente avança. Então, a gente possa aí conhecer para dominar, para saber o que fazer, né? Onde buscar ajuda e assim, se dar uma oportunidade de ter aí uma vida propósito. Meninas, muito obrigada, tá? Eu quero agradecer vocês terem aceitado estar conosco aqui nessa live, uma live que eu creio que agregou muito na vida da gente, na vida de todos que estão aqui com a gente também. Está aqui com a gente a Alane Rodrigues, Valdir, teve algumas pessoas que entraram aqui também, se eu não me engano, a Cris também entrou aqui. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo, que tem confiado no nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Eu queria tirar uma foto, meninas. Vamos tirar uma foto bem lindona aí, aquele sorriso lindo. Adoro. Vamos tirar uma foto. Vamos lá, hein? Vou registrar esse momento. Vai lá. E aí? Podemos? Vai. Pode? Oi? Calma aí, só mais um pouquinho, gente. Ainda não foi. Calma aí. Foi? Foi, Oi. meninas. Muito obrigada, tá? Deus abençoe cada uma de vocês. Tá bom? Beijo. Beijo, fica com Obrigada Deus, pelo tá? Até a convite. próxima, hein? Foi um prazer. Até a próxima. Milane, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.